Lovely Complex é um mangá de 2001 escrito por Aya Nakahara que terminou em dezembro de 2006. Ele contém 17 volumes e 62 capítulos. A história ganhou um filme em live action e um jogo para PlayStation 2 em 2006. Depois, um anime com 24 episódios em 2007. E em 2009, a obra ganhou uma sequência intitulada Lovely Complex 2. Os fãs apelidaram a série carinhosamente de Lovecon. Love, diminutivo de Lovely, e Con, diminutivo de Complex. O mangá fala sobre Koizumi, uma garota alta, e Otani, um garoto de baixa estatura, e da relação que surge entre eles. Eles vivem se insultando e brigando, e jamais cogitariam ficar um com o outro por causa da altura, mas eles acabam esquecendo o preconceito que eles próprios tinham com a altura, bem como a sociedade, e descobrem os sentimentos que tinham um pelo outro. O mangá é de comédia com um pouco de romance. Ele é um mangá muito divertido que fará você rir em cada capítulo e te alegrará. As expressões faciais são muito boas e engraçadas. Um casal secundário, que são personagens incríveis, são Nobu e Nakao. A Nobu é a amiga responsável por dar um empurrão na relação de Otani e Koizumi e faz tudo acontecer. O mangá tem diálogos bem reais, as discussões são muito boas e bem fundamentadas. Inclusive, essa foi a primeira história que vi sobre essa questão de altura, de homem de baixa estatura e a mulher alta, de diferente altura, sendo tratada tão bem, e para ambos os lados. Otani, o protagonista, é maduro e mostra como ele sofreu por sua altura e como lida com isso, e é extremamente real. E diferente das outras obras similares que mostram o protagonista de baixa estatura como sendo lerdo, idiota, afeminado, sendo humilhado, sem dignidade alguma, Otani é um homem sério, forte, com orgulho, viril, que quer encontrar alguém, mas não se humilha e sabe seu valor, e se porta como um homem. É um cara bonito que tem muitas garotas correndo atrás dele. O relacionamento dos dois também é algo que eu achei único, bem construído. Eles têm gostos parecidos, mas vivem implicando um com o outro. No início, eles não se gostam e nem cogitam isso. Koizumi porque gosta de homem alto e Otani porque gosta de mulher baixa. Mas, aos poucos, primeiro Koizumi percebe o quão incrível o Otani era e como ele a completava. Para isso, precisou de muita ajuda de sua amiga Nobu, que insistiu tanto que depois de um tempo, finalmente conseguiu fazê-la enxergar que a altura não queria dizer nada, que você precisa olhar o interior, que ela buscava um homem alto e só achava idiotas fúteis, enquanto um garoto legal estava ali o tempo todo, mas ela não via. Koizumi até chega a perguntar ao Otani por que ele não cresceu mais, e se pergunta por que ela cresceu tanto quando começou a descobrir que estava gostando dele, mas pensava que aquilo nunca daria certo, porque ela ainda tinha um problema com a diferença de altura. Depois, foi a vez de Otani travar sua luta interna, vencendo seu orgulho e esquecendo do que as pessoas iriam pensar sobre a diferença de altura deles, sobre ser humilhado e constrangido por isso. É mostrado como Koizumi não é vista como uma garota por causa de sua altura, e como Otani não é visto como um homem por causa de sua altura, e ambos são rejeitados e sofrem por isso. É mostrado também como Koizumi com um cara alto e Otani com uma garota baixa são perfeitos e bonitos na visão das pessoas, como eles combinam, mas como eles não têm nada em comum a não ser aparências. No fundo, eles não são compatíveis, não são perfeitos, e como Otani e Koizumi juntos são vistos como uma dupla de comediantes, mas formam um casal perfeito fora das aparências comuns. Para mostrar como são as aparências, Koizumi conhece Haruka, um cara de 1,85 m, muito bonito e charmoso, exatamente o que ela procura, mas ela não consegue gostar dele, por mais que ele tenha as qualidades físicas que ela buscava. Apesar da altura, Haruka era um cara afeminado, o que Koizumi detestava e repugnava, e que se mostra covarde e incapaz de defendê-la sequer de um cão na rua, e ainda por cima se esconde atrás dela, a usando como escudo e esperando que ela resolva a situação. Nesse momento, quem chega para salvá-los é Otani, que dá uma bronca em Haruka, dizendo que apesar da altura, Koizumi era uma garota e precisava ser protegida. Haruka, apesar da sua inimizade com Otani, admite que mesmo sendo pequeno, ele era um homem de verdade, e Koizumi concorda. Se Koizumi teve ajuda de sua amiga Nobu para descobrir seus sentimentos, no capítulo 22 surge o professor Might, o homem responsável por fazer Otani se apaixonar por Koizumi.
O anime só tem 24 episódios, enquanto o mangá tem 62 capítulos. O anime não adaptou muitos capítulos, cortou muitas coisas e modificou outras. Na minha opinião, ficou muito bom. E tem muitas coisas que ficou melhor do que o mangá. Por exemplo, como Koizumi descobre que quer ser estilista. No mangá, ela não sabe o que fazer e sua amiga fala que ela gosta de roupas, então deveria entrar no ramo de moda, sendo estilista, e ela concorda. Simples assim. Já no anime, ela estava passeando com Otani e vê um ensaio de Mimi e vê um estilista trabalhando e se apaixona por aquilo e decide, naquele momento, que queria ser estilista. 無理かな。服選んであげたりとか結構好きやねんけど。アホ、向いてるかどうかやなくて、やりたいかやりたくないかで考えろ。やりたい。なら自信持ってやれ。お前根性あるもん。ほんまに？おう、大谷先生が保証したる。 O final eu também achei melhor. No último episódio, eles adaptam uma parte do capítulo 46, até o momento que Otani fala que passou na universidade, e corta para o discurso de formando de Otani e Koizumi do último capítulo, e encerra muito bem. Depois desse capítulo que o anime adaptou, a trama do mangá em boa parte fica repetitiva, em alguns momentos ficam bizarros, e pra mim são coisas desnecessárias que poderiam nem existir. O anime fica chato e maçante, pois depois de certo episódio, acho que o 8 é sempre a mesma história. Koizumi tentando se confessar a Otani e ele sendo idiota sem entender o que está acontecendo, mesmo quando é bem óbvio, e só fica resmungando e falando Koizumi. No mangá isso é bem diferente. No mangá é muito melhor. A história é bem desenvolvida, mostra como Koizumi e Otani se conheceram, algo que não tem no anime. Não fica chato ou repetitivo, mas aborda como eles, que se odeiam e jamais se imaginariam um casal, começam a gostar lentamente um do outro e passam por outros problemas, inclusive problemas que interferem na relação deles, como ex-namoradas, um cara apaixonado que quer conquistar Koizumi, etc. O personagem Suzuki, que é um tapado no anime, é bem melhor no mangá. No anime ele é muito lerdo e idiota. No mangá ele se comunica bem, mas só é tímido. Depois ele fica um pouco tapado. No anime não temos a história do irmão de Koizumi, que é um cara muito gente boa, nem um desenvolvimento a fundo de Suzuki e Chiharu, que acontece nos capítulos 47 e 48, onde Suzuki, vendo que um cara forte irá roubar Chiharu, precisa sair da estagnação e lutar. Uma cena que até arrepia brevemente quando ele finalmente vira macho e toma uma atitude, decidindo lutar contra o fortão, mesmo sabendo que não tem chances de ganhar, pois não se tratava de perder ou ganhar, mas de lutar por quem ama, de fazer algo, de tomar uma atitude de honra. Tem um desenvolvimento do Haruka com suas 7 namoradas, que passam para 9, sim, 9 namoradas, e todas sabem e convivem juntas, e elas têm até as regras das namoradas do Haruka. Também não temos a história do avô aloprado de Koizumi, que inferniza a vida de Otani por ele ser baixo, e essa parte é bem interessante, pois desde que conhece Otani, o avô dela não o aprova por causa da altura e busca um namorado alto para ela, e acaba escolhendo o Haruka. Vendo a insistência da neta e Otani de ficarem juntos, ele tenta separar os dois com planos mirabolantes, e você fica com muita raiva do velho. Porém, no final você entende o porquê ele fez isso. A esposa dele tinha 1,98 m, e ele, apesar de ser alto, parecia baixinho perto dela, e isso incomodava e abalava ela. Na rua, eles andavam distante um do outro, ela se encurvava para ficar menor que ele. Ele nunca sequer deu as mãos a ela. Ele revela então que ela morreu e que ele nunca pôde fazê-la feliz, e essa era a preocupação dele com Koizumi. Então, ele pergunta se com aquela altura Otani poderia fazer Koizumi feliz. Otani responde confiantemente que sim, e o avô vê que a neta está em boas mãos. Tem um desenvolvimento de outros personagens também e histórias que não tiveram no anime, como o casamento de Might e Otani e Koizumi tendo que dormir juntos na última viagem colegial e com aquele dilema da primeira vez. Porém, eu achei todas as tramas desnecessárias, parecia que era para fazer só mais e mais capítulos. A história aborda questões mais adultas também, quando os jovens já vão se formar e precisam decidir que carreira vão seguir, o que farão da vida, até mesmo mudar de cidade para cuidar da avó doente e se separar do companheiro ou ficar com ele, etc. O anime termina nesse ponto, onde eles entrarão na vida adulta. Já o mangá continua com tramas colegiais e bobas, outro acerto do anime.
Tem coisas que eu gosto do anime e tem coisas que eu gosto do mangá, mas no geral eu recomendaria o anime. Ele fez adaptações boas na história, algumas mudanças boas e encerrou em um bom momento. O mangá continua depois daquilo, mas é algo totalmente desnecessário. Tramas que pra mim poderiam nem existir. Achei a maioria fúteis e a coisa começa a ficar bizarra em alguns momentos e repetitiva, e isso é maçante. O mangá tem muita fala, principalmente no início, então demora um pouco para ler ele e pode ser um pouco cansativo. Acho que entre os dois eu recomendo o anime. Depois do episódio 8, o anime fica repetitivo e cansativo. É sempre a mesma coisa, Risa se declarando e Otani sem entender e falando Koizumi. Mas tudo muda e caminha para frente no episódio 18, quando finalmente temos o casal junto. Se já viu o anime, eu não sei se vale a pena ler o mangá.